Um novo pedido de vista adia o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. Quem acompanhou a sessão no TRE do Paraná foi a repórter Janaína Camelo, que traz as últimas informações. Ô Janaína, com 3-1 no placar contra a cassação, quais os destaques você traz aqui no Jornal Jovem Pan? Teve desembargador que pediu para adiantar o voto, não é isso? Boa noite, bem-vinda para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Exatamente, teve um desembargador, que no caso o desembargador Guilherme Frederico Hernandes, que depois dessa suspensão, que é a terceira suspensão desse julgamento, ele resolveu antecipar o seu voto. E aí, pela improcedência das ações aí apresentadas contra Sérgio Moro. Então, como você disse, agora estamos num placar de 3-1 contra a cassação do mandato de Sérgio Moro. Ele acompanhou aí o relator, que votou também para que Sérgio Moro não perca aí o seu mandato. Então, na leitura do seu voto, o desembargador Guilherme Frederico Hernandes, ele decorreu bastante ali sobre o que alegam as ações, sobre o que os últimos ministros votaram, mas ele disse que ele vai ainda, embora esteja aí acompanhando o voto do relator, ele vai analisar os votos futuros. Então, só lembrando que Sérgio Moro, ele responde, pelos crimes de abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e também abuso dos meios de comunicação, uso indevido dos meios de comunicação, quando ele se lançou aí a pré-candidato à presidência da República, isso na campanha de 2022. Essas ações, elas foram apresentadas pelo PL e pelo PT, que dizem que ele foi beneficiado aí porque ele acabou gastando mais que os outros candidatos que estavam concorrendo ao Senado, vaga da qual aí só depois ele realmente se registrou, porque ele tinha na pré-campanha à presidência um valor do fundo partidário bem maior aí à sua disposição. A gente separou um trechinho do que o desembargador Guilherme Frederico falou mais cedo, vamos ouvir. O investimento de recursos na pré-campanha não é vedado, permitindo-se que a agremiação possa custear atos de pré-campanha na medida em que essas ações são voltadas para anunciar uma futura candidatura. Além disso, inexiste previsão na legislação eleitoral de um valor máximo de gastos pré-eleitorais. No caso dos autos, pelo simples montante financeiro evidenciado na pré-campanha dos investigados, que eu concluí aqui, não se extrai que tenha havido uma extrapolação ao limite do razoável. Então, antes desse voto, dessa antecipação de voto, quem pediu aí vista, e suspendeu o julgamento foi o desembargador Júlio Jacob. E antes dessa suspensão, quem votou foi a desembargadora Cristina Cristofani, acompanhando também o relator, O relator é o desembargador Luciano Falavinha, contra a cassação aí de Sérgio Moro. Então, no seu argumento, a desembargadora disse que não pedir votos antes do período de campanha eleitoral não que é proibido. Não pode pedir votos antes da campanha eleitoral. E aí ela cita aí que diz que todo mundo, o TSE, segundo ela, diz que todo mundo tem liberdade para gastar na pré-campanha, porque é um momento ali de debate de ideias e que isso acaba, sim, demandando o gasto de recursos. Ela citou também a questão de não haver quanto aí os demais candidatos ao Senado gastaram, porque pela lei não há a obrigação deles prestarem contas na pré-campanha, Então, com isso, ela disse o seguinte: como saber se Sérgio Moro gastou mais que acima da média dos outros candidatos, se não sabemos como gastaram os demais candidatos? A gente vai ouvir um trechinho também do que ela argumentou mais cedo. Vamos ouvir. Sérgio Moro teria sido eleito por gastar muito mais do que os oponentes ou por outros fatos, como, por exemplo, a sua biografia? Simplesmente, em sã consciência, tal correlação não pode ser objetiva e seguramente afirmada, que ele só conseguiu ganhar nas urnas porque gastou nessa pré-campanha. Ela disse isso porque o argumento aí, tanto da defesa de Sérgio Moro quanto do relator, é de que Sérgio Moro ele não teria se beneficiado dessa exposição maior ou desse maior valor aí de recursos utilizados, porque ele já é muito conhecido por ter sido aí o juiz da Lava Jato, da Operação Lava Jato, Então aí a desembargadora, ela acaba concluindo essa frase dizendo que no caso da dúvida, então isso deve ser convertido pela soberania das urnas. Então, o voto divergente, só lembrando, são 3-1. O voto divergente foi do desembargador José Rodrigo Sade, que inclusive é o mais recente aí na corte. Ele foi indicado, inclusive, pelo presidente Lula, e ele disse que sim, houve despesas aí excessivas que ajudaram o Moro a se eleger
a vaga no Senado pelo Paraná. Então, o julgamento ele vai ser retomado amanhã já. O presidente da corte, ele pediu que todos os desembargadores que faltam votar já apresentem os seus votos, inclusive o dele. O presidente também vota. Então, faltam esses 3 votos. Só lembrando que se houver um 4º voto contra a cassação, já se forma a maioria ali no TRE, né? Mas também a decisão do TRE, né, Tiago, não é a final, porque a gente sabe que cabe recurso aí ao Tribunal Superior Eleitoral também. Independente de qualquer resultado, ainda há a possibilidade de se recorrer à justiça em Brasília. Janaína Camelo, você volta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi, o argumento dessa desembargadora é até curioso, né? Outros já falaram sobre isso. Como você comprova que ele, por ter mais dinheiro, ele conseguiu se eleger? Como é que a justiça trata isso? Pois é, a justiça, na verdade, não trata isso nos outros casos, nos casos parecidos que já foram julgados. Você não tem que provar que aquele real foi convertido em um voto, que aquele R$1.000, que aquele 1 milhão ou naqueles 20 milhões, no caso do Sérgio Moro, se converteram em votos. O simples fato dele ter feito a pré-campanha com muito mais dinheiro do que os demais, uma pré-campanha a presidente, que certamente o alavancou numa campanha eleitoral a senador, só por isso já seria o suficiente para uma cassação do mandato, independente da prova de conversão de dinheiro em votos. Aliás, é assim que a justiça tem decidido em outras ocasiões, inclusive com precedentes que foram citados pelos próprios autores, inclusive citados também na própria sustentação oral no primeiro dia de julgamento. Fato é, está 3-1 para mantê-lo no Senado. Um voto somente para sua cassação. Ainda há outros votos que poderiam virar para um 4-3, mas independente de qualquer resultado que a gente tenha no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, alguém vai recorrer para o TSE, seja o Moro, se ele for cassado, seja o PT e o PL e o próprio Ministério Público Eleitoral, se o Moro for mantido. E a gente se lembra do caso do Deltan Dallagnol, por exemplo, que teve unanimidade para ser mantido no cargo de deputado federal no julgamento do Paraná. E depois teve unanimidade para ser cassado no TSE. Então, pouco importa se vai ser 4-3 para um lado ou para o outro, a última palavra vai ficar na Corte Superior, no Tribunal Superior Eleitoral, depois que alguém recorrer dessa decisão.